Esse vídeo é para você que está começando a estudar, ou que quer dar os primeiros passos, ou que já deu alguns passos na vida de estudos, mas se sente muito confuso, não sabe onde começar e etc. Então, neste vídeo, eu quero trazer 5 livros importantíssimos para todo iniciante numa vida de estudos. Na verdade, não são tão iniciantes assim, porque eu volto para esses livros com muita frequência, né? Enfim. Bom, meu nome é David Panceira, seja bem-vindo ao meu canal. Já de antemão, né? Como sempre, eu peço para que você se inscreva no canal aqui, dê o seu like, ative o sininho, né? Porque, como eu falei, agora a gente vai estar publicando vídeos aqui com frequência. Bom, eu dei várias mentorias ao longo da minha vida, né? Mentorias intelectuais, inclusive elas estão abertas. Se você tiver algum interesse, basta entrar no meu site, lá, www.davidpanceira.com, e lá tem um cardzinho para mentoria intelectual, para você entrar em contato comigo e, se quiser, marcar alguma coisa. Bom, mas eu dei várias ao longo da minha vida, e continuo dando, né? E eu percebi algumas constantes ali ao longo dessas mentorias, que todas elas eram pessoas que queriam desenvolver sua inteligência, desenvolver a sua capacidade intelectual, que ela já tem, né? Mas atualizar essa potencialidade, né, intelectual que todos nós temos, e me buscavam para saber como tocar a coisa, como tocar essa vida de estudos. Bom, como você sabe, eu oriento a vida de estudos sempre pelas questões fundamentais. Se você não sabe ainda, dê uma olhada nos vídeos anteriores que eu publiquei aqui, especialmente o Como Montar Sua Biblioteca Pessoal. E então eu sempre orientava as pessoas e tentava fazê-las compreender quais eram as suas questões fundamentais e eu as ajudava a montar ali uma lista, né, de livros e um plano de estudos, com uma rotina estabelecida, etc., para os próximos anos da sua vida. Entretanto, né, existia sempre um fator comum de falha formativa que eu percebia nas pessoas. Elas eram muito perdidas e as suas ideias eram muito desorganizadas. Elas não conseguiam organizar raciocínios, não sabiam por que estavam fazendo aquilo, etc. E percebendo essa inconstância comum, esse problema comum, né, nas centenas de mentorias que eu já dei, eu elaborei, né, com base na minha própria experiência e nos livros que me ajudaram muito a organizar e sanar essa falha formativa de organização da inteligência, do pensamento e da própria vida de estudo como um todo. Eu organizei uma lista de livros, né, para essas pessoas. Eu disse, olha, então vamos começar aqui, você vai começar com 5 livros básicos. E é sobre eles que eu gostaria de falar brevemente aqui neste vídeo para você. Então este vídeo é para você que está iniciando ou já iniciou uma vida de estudos, mas ainda se sente não sabendo direito por que está fazendo isso e como fazer isso exatamente e tudo mais, né? Então, eu vou indicar aqui os 5 livros, comentar as traduções comentar um pouco sobre cada um, aliás, e indicar também as traduções que eu tenho aqui deles, né? Depois eu deixo o link aqui na descrição do vídeo para você, se quiser adquirir esses livros, né? Se eu os encontrar, porque eu não sei se eles estão disponíveis ainda, né? Bom, vamos lá. O primeiro livro, né, que eu sempre recomendo, né, é o Como Ler Livros, aqui, do Mortimer Adler, né? Esse livro aqui que eu tenho foi publicado pela Realizações, né? Eu não sei se tem mais edições, né? Na verdade é do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, né? E quase ninguém se lembra do Van Doren quando vai falar desse livro, todo mundo fala do Adler, né? Inclusive eu acabei de fazer isso. É, mas esse livro foi publicado pela Realizações, essa versão que eu tenho aqui. Existem outras, tá? E por que eu recomendo esse livro? Porque, assim, simplesmente, basicamente, as pessoas não sabem mais ler, né? A gente tem o costume, muitas pessoas têm o costume, de ler de maneira passiva, né? E não de uma maneira ativa. O Adler faz muito bem essa distinção entre a leitura passiva e a leitura ativa, né? E a leitura passiva é essa leitura que você faz ao ler um jornal, ao estar na internet, etc. Você recebe as informações de forma passiva e não as processa internamente. Você entra na leitura de um jeito e sai do mesmo jeito. Na vida de estudos, você precisa ter uma leitura ativa. E o Adler ele fornece aqui meios
né, para você fazer isso. Como que você consegue fazer isso? Com exemplos, para você olhar para os clássicos, para alguns livros, e etc. Interpretar, saber interpretar corretamente o que está sendo dito e tudo mais. Tem exercícios aqui, então é um livro muito bom. Sim, eu confesso que é um livro prolixo, tá? Tem os seus problemas, mas é um livro muito bom para fazer, por apresentar ao leitor essa distinção da leitura passiva e ativa, e principalmente uma distinção entre leitura analítica e leitura sintópica, que são os níveis altos da leitura que, numa vida de estudos, você deve praticar. Especialmente leitura analítica. A leitura sintópica é quando você quer produzir alguma coisa. Então, quando você está querendo responder suas questões fundamentais, por exemplo, você vai ter que fazer leitura sintópica. Não tem jeito. Tá? Então, esse livro é o primeiro que eu recomendo. Vale muito a pena. Tá? Eu vou deixar o link aí para vocês depois. Bom, o segundo livro, né, é um clássico, que já se tornou um clássico aqui no Brasil, que é A Vida Intelectual, né, do padre Sertillanges. Esse livro aqui, ele é absolutamente fantástico, né? Porque esse livro aqui, ele vai te dar as bases, vai falar para você, né, o que é de fato, essa vida de estudos. Bom, convém antes fazer uma certa distinção. Nem todo mundo que tem uma vida de estudos, ou que quer ter uma vida de estudos, tem uma vocação intelectual, tá certo? Então há uma distinção entre uma vida de estudos e uma vocação intelectual. Mas esse livro, embora ele fale para aqueles que têm uma certa vocação intelectual, digamos assim, chega a falar inclusive que o intelectual é um consagrado, né? Frase famosa do livro. Ele é um livro que ele apresenta, né, de uma maneira espetacular o que é de fato essa vida de estudos, né? E o que significa você estar se debruçando e dedicar a sua vida a isso de fato, né? Dá conselhos muito práticos, alguns muito práticos ali sobre conversas, diálogos, né? Amizades e tudo mais. Então é um livro assim, que é um livro de cabeceira. Eu retorno a esse livro, sim, de tempos em tempos eu estou retornando esse livro na minha vida, porque é um livro absolutamente fantástico, tá? Que vale muito a pena, tá bom? Então, A Vida Intelectual do Sertillanges. A edição que eu tenho aqui é da Quirion, né? Foi publicado pela Quirion. Mas esse livro aqui tem trocentas versões aí no mundo, né? Aqui no Brasil especialmente. Bom, um terceiro, né, que eu recomendo fortemente, inclusive para quem quer começar a estudar filosofia, é a Apologia de Sócrates, né, do Platão, o famoso diálogo de Platão, em que Sócrates faz a sua defesa diante dos atenienses, né, dos juízes lá, que o acusavam de corromper a juventude, né, e de ateísmo. Então Sócrates faz a sua defesa. E esse livro aqui, por que eu indico a Apologia de Sócrates? Porque assim, é um diálogo extremamente curto, tá? Dependendo da versão que você pega, ele tem 80 páginas, então você consegue lê-lo muito rapidamente, tá? E apresenta aqui qual é a postura que você deve ter quando você vai encarar uma vida de estudo séria. Tá? Porque assim, eu não aconselho isso para um malandrão. Isso aqui é para quem, olha, isso aqui é seriedade, entendeu? Isso aqui é para ser levado a sério. Então, se você quer entrar de fato numa vida de estudos, ter uma vida de estudos e levar a sua vida dessa forma, isso aqui tem que ser feito de uma forma seríssima, tá? E a postura que você tem que ter é a postura de Sócrates diante da acusação injusta que ele sofria, né? Ou seja, Sócrates, ele entrega a sua vida, né, pela verdade, por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele, não somente que ele acreditava, pela verdade mesmo, né? Então essa postura, né, e o jeito que Sócrates aceita a sua sentença injusta, né, que recai sobre ele, é a postura que uma pessoa que está na vida de estudos tem que ter. Então esse livro eu sempre indico para ser um livro em que a postura socrática seja imitada, né, na vida de estudos. Tá? Bom, e falando em postura, também tem um outro, né, que ajuda nessa questão, mas diz respeito mais à honestidade e sinceridade intelectual, né, que é um outro clássico que é
Confissões de Santo Agostinho. Essa versão aqui que eu tenho, foi publicada pela Eclésia e com a tradução, acho que da Paulus, né, com a Paulus junto aqui. E é um livro, assim, com sinceridade, Confissões, né, esse livro de Santo Agostinho, para mim, ele é o livro em que, pela primeira vez na história, primeira e única, eu diria, na história, que um homem conseguiu escrever um coração. Porque é exatamente isso que acontece aqui. Você tem um coração absolutamente aberto sendo escrito. E essa postura, né, em que você confessa com essa abertura do coração para si mesmo, né, o que você sabe, o que você não sabe, etc., é a postura que você tem que ter na vida de estudos. Olha, você não vai enganar, você não pode enganar a si mesmo, entendeu? Você tem que estar lá com uma postura agostiniana, uma postura das Confissões de Santo Agostinho, ao estudar, ao ter essa vida de estudos. Né? Então, portanto, esse Confissões aqui de Santo Agostinho é um livro que também recomendo dentro desses 4, né? Que é uma postura ser limitada. A primeira parte do livro, ela trata exatamente sobre esse método da confissão, que é um método necessário de honestidade e humildade intelectual, que é necessário quando você está em busca da verdade por meio da vida de estudos. Tá? A segunda parte ela é um pouquinho mais filosófica, então eu me concentraria, a indicação principal é na primeira parte do livro, né, quando ele realmente está escrevendo o seu coração ali. E o quinto livro, né, também foi publicado pela Quirion aqui no Brasil, do Louis Riboulet, né, que é Conselhos sobre o Trabalho Intelectual. Tá? Então, esse livro aqui eu indico porque ele dá conselhos muito práticos, né, sobre a vida de estudos, sobre a vida intelectual como um todo. Né? Então, realmente é um livro em que você vai pegar aqui, A Vida Intelectual do Servan-Lange, é um livro, digamos assim, um pouquinho mais teórico, apresentando essa questão, esse universo, né, do que a gente chama de vida intelectual. Nesse aqui é um conselho mais prático, embora o Servan-Lange também tenha coisas práticas lá, né? Mas esse aqui são conselhos mais práticos sobre o trabalho intelectual em si. Então, à medida que você for estudando, está na vida de estudos, etc., que coisas práticas você deve fazer, né? Assim, tomando nota, etc. Então, é um conjunto de conselhos, inclusive aqui ele fala sobre o ideal a ser conquistado, que você ter um ideal em mente para que nos momentos de escuridão, esse ideal, né, ele se faça presente e faça você continuar nessa trajetória, que é uma trajetória que é absolutamente fantástica, uma trajetória que vale a pena, trajetória que você chega, você a faz, né? E você percebe que meu Deus, isso vale a pena, né? Isso vale a pena porque o conhecimento ele satisfaz, entende? O conhecimento ele vai sendo uma espécie de combustível para o seu coração e vale a pena, você entende? Vale muito a pena. Só que vão ter momentos de trevas, momentos de escuridão, momentos em que você não sente mais vontade, não consegue mais ir para frente e tudo mais. Então, o conselho sobre o trabalho intelectual, principalmente com essa questão sobre o ideal, né, vale muito a pena, tá? Justamente por causa disso, tá bom? Bom, então esses são 5 livros, né, que eu sempre recomendei, um ponto comum. Entretanto, né, à medida que o tempo foi passando, eu percebi também outro fator comum. Então, embora sejam 5 livros, né, Como Ler Livros do Mortimer Adler, Apologia de Sócrates do Platão, Confissões de Santo Agostinho, A Vida Intelectual do Padre Servan-Lange e Conselho sobre o Trabalho Intelectual do Jean Riboulet, do Louis Riboulet, aliás. Esses 5 livros, embora eles sejam a base, eu sempre recomendei para os meus mentorados, eu acabei percebendo, né, principalmente dada a situação da inteligência no nosso tempo, que as pessoas, não adianta elas pegarem um livro ali, ou até mesmo o livro do Adler, embora o livro do Adler seja permeado de lógica, as pessoas não sabem mais lógica.
E quando eu digo lógica, eu estou me referindo à lógica tradicional, ou à arte ou a ciência do bem pensar. Não exatamente a lógica formal moderna, simbólica, né, lógica simbólica, etc., como é chamada. Não é disso que eu me refiro. Simplesmente identificar um argumento no livro. As pessoas não sabem mais fazer isso. Muitas vezes aconteceu comigo isso. Eu expressando alguma coisa aqui nas redes sociais, né, principalmente lá no meu Instagram, e professores universitários, para me xingar, obviamente, né, que isso sempre acontece. Professores universitários vieram lá me xingar dizendo que o meu argumento era tosco. Acontece que eu não estava dando argumento algum, entendeu? Eu não estava colocando nenhum argumento ali naquilo que eu estava me expressando. Eu simplesmente estava expressando proposições. E proposições não são argumentos. O que eles poderiam ter dito é, essa proposição é falsa. Ok, tá bom. Ou essa proposição é verdadeira, mas você é um canalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o cara não sabia, essa pessoa, aliás, não sabia, era uma professora universitária e não sabia identificar um argumento. Está lá lendo trocentos livros, etc., mas não sabia identificar um argumento. Isso é muito grave. Não adianta você entrar numa vida de estudo se você não tem a base ou não está com a mente ordenada, bem pensar. Então, por causa disso, e eu fui percebendo isso nos meus mentorados também, né? Então sempre recomendei o estudo da lógica para eles. Eu acabei bom, para quem quer se aprofundar em lógica, eu sempre recomendei seguir aqui o Victor Victorelius, né? Acho que você já deve ter visto o canal dele aqui no YouTube. Ele tem um curso lá de prolegômenos à lógica que vale muito a pena. Então eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada, tá? E também dentro da Academia Pitagórica eu também tenho lá coisas sobre lógica tradicional. Mas bom, então eu comecei a recomendar também alguns livros, além desses 5, 2 livros, né, ou um dentre os 2, de lógica tradicional, para as pessoas simplesmente começarem a organizar o pensamento, pensar melhor, escrever e ler melhor. Entendeu? Porque é isso que a lógica vai fazer com você. Ela vai te ensinar a pensar melhor, né, a organizar a sua cabeça e enxergar argumentos naquilo que você lê, né, memorizar esses argumentos, porque é isso que você tem que fazer quando você está memorizando algo na vida de estudos, e expressar melhor aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está descobrindo, seja por meio oral ou por meio escrito, né? Então, que faz parte, né, de um estágio de leitura, inclusive, isso, nessa expressão. Então eu comecei a recomendar também, principalmente agora que nós temos no Brasil, também publicado pela Kirion. Olha, eu não estou sendo patrocinado pela Kirion aqui não, tá? Estou simplesmente colocando os livros aqui porque eles são realmente muito bons, tá? Mas que foi publicado agora com uma tradução brasileira, que é Lógica Socrática, do Peter Kreeft, né? Poxa, esse livro aqui é espetacular, é um livro absolutamente simples e que apresenta os princípios básicos da lógica, né, para você organizar seu pensamento e entrar numa vida de estudos de maneira correta, né? Já entrar ali dentro desse negócio sem dar tropeços, né, e cair ali em problemas, tá certo? Para quem quiser um outro, além desse Lógica Socrática do Peter Kreeft, de lógica tradicional, eu sempre, na verdade tem outros 2, né? Tem o Lógica Menor do Jacques Maritain, só que é difícil de achar, tá? Mas existe esse livro chamado Lógica Menor do Jacques Maritain, e tem o livro An Introduction to Traditional Logic do Scott Sullivan, tá? Que é um livro de lógica tradicional também, com vários exercícios, tá? E que vale a pena. Tá certo? Então, eu espero que esses livros aqui possam ajudar você, né, na sua vida de estudos e que, assim, você crie uma paixão, um amor por essa vida de estudos, porque isso é uma vida que absolutamente vale a pena, certo? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like aí, deixar o seu comentário aí se você
se você acha pertinente, e ativar o sininho, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.